aqui. E a gente já tem aqui para o nosso CRUD, pessoal, tanto a listagem quanto a inserção de registro no banco de dados. Agora a gente precisa trabalhar os outros dois conceitos do CRUD, que são de atualização de registro e remoção de registro, para completar o CRUD, né? Sem contar que a gente ainda vai fazer algumas funcionalidades, né, tanto de busca quanto de limpeza do formulário e controle dos botões, enfim. Agora, o que a gente precisa compreender é que, para que a gente faça a atualização de um registro, a gente precisa primeiro tê-lo selecionado. Eu vou explicar isso de forma aqui visual e a gente vai fazer essa implementação da seleção ou da marcação de um registro. Quando o formulário ele é exibido na tela, né, a aplicação ele exibe o formulário de gestão de produtos, eu tenho o formulário então em modo de inserção. Isso porque eu tenho habilitado o botão gravar e não tenho nenhum registro selecionado. E a gente sabe que para atualizar um registro, eu preciso marcar aqui qual deles eu quero fazer a edição. E a ação de clique da tabela até aqui, ela não tem nenhuma aplicação prática. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: na ação de clique de qualquer item da tabela, a gente vai carregar essa linha, a gente vai verificar qual é o objeto correspondente na linha clicada e vai carregar uma cópia desse objeto para o formulário, deixando aí selecionado, né, qual é o código, qual é o ID, a chave primária do produto. Então, quando a gente clica em cima de uma linha, a gente carrega, além das informações visuais, internamente a gente vai trabalhar a chave primária. O produto ID, ele vai ficar também selecionado para que quando a gente clique no botão gravar, ele faça a atualização desse produto selecionado, tá bom? Então, a gente vai fechar aqui o formulário e a gente vai vai tentar aqui criar a funcionalidade primeiro de clique. Quando eu clico na tabela, eu preciso determinar qual foi o registro selecionado. Então aqui, botão direito na tabela, a gente vem aqui na opção eventos, vai ser um evento relacionado ao mouse e vai ser um evento de clique do mouse. Então vai ser um evento mouse clicked que a gente vai criar aqui, um evento ouvinte, né? Quando a gente clica no mouse clicked, ele vai gerar aqui um método chamado TBL produto mouse clicked. Quando eu clico então num produto, quando eu clico, aliás, na tabela, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual foi a linha clicada. Então, vou colocar um comentário, determina qual foi a linha clicada. Na aula anterior, a gente criou uma variável global chamada linha, e essa variável linha, ela vai fazer esse controle de modo de operação do formulário. Então, eu vou definir qual foi o número da linha clicada. Então, este atributo, né, essa variável global chamada linha, ela vai receber da tabela TBL produto ponto row at point. Esse método ele espera como argumento qual foi o ponto clicado na tela. Essa classe mouse event ela faz um mapeamento de toda a tela e ela define especificamente qual foi o ponto clicado. Então a gente utiliza o objeto da classe mouse event, que é o objeto evt.getPoint. Ele pega o ponto no momento do clique e determina qual foi a linha clicada, e a gente atribui esse valor da linha clicada aqui à variável global linha. Então agora eu já sei, quando eu clicar na tabela, qual foi a linha selecionada. Fora fazer esse controle de qual linha foi clicada,
eu preciso também carregar as informações do objeto para os inputs da tela, ou seja, para o formulário, para a gente trabalhar de repente a edição de um registro. Então a gente copia, por exemplo, o nome do produto, copia o preço, né? Então a gente faz o seguinte, ó, preenche o formulário com o objeto clicado. Isso se faz da seguinte forma: o primeiro input que a gente tem na tela é o input de descrição. Então a gente vai trabalhar o txt descrição.setText. A gente está setando um texto para um elemento da tela. Esse texto a gente vai encontrar a descrição do produto clicado. O produto clicado ele está correlacionado com a linha, porque é uma sequência numérica, né? Dessa coleção de objetos que está correlacionada com cada linha da tabela que está aparecendo na tela. Então a gente vai manipular o ArrayList que armazena todos os objetos da classe produto. Nesta classe a gente criou um ArrayList chamado produtos e nesse ArrayList de produtos a gente quer recuperar um especificamente, um único objeto. E a gente quer recuperar o objeto que foi clicado. Então a gente vai recuperar no atributo, né? No valor da linha clicada, que a gente, por exemplo, clicou na terceira linha, recupera o terceiro objeto. Clicou na 10ª linha, recupera o 10º objeto. Então, isso daqui recupera o objeto atual e a gente, então, por meio do objeto, consegue acessar, por exemplo, a descrição por meio do método getDescrição. O mesmo a gente vai repetir para os próximos campos, que são preço, venda, aliás, preço custo, preço, venda e quantidade, tá? Então, é txt preço, custo, .setText. E a gente vai recuperar o valor do preço de custo no objeto selecionado, .getPreçoCusto. Só que o que ocorre é o seguinte: o atributo preço-custo retorna um valor do tipo double e a gente está setando um valor textual. O que a gente precisa fazer, então, com este valor é fazer a conversão de double para string. Um passo, então, que a gente precisa fazer previamente, né, com esse objeto, ó, this.produtos.get, na linha atual, eu vou fazer uma conversão do tipo double.toString. E então, eu passo esse valor do tipo double. Só lembrando que a gente colocou aqui uma funcionalidade de máscara, né? O preço de custo na propriedade FormatterFactory, ele possui aqui um padrão numérico onde ele separa os valores decimais, né, por vírgula e não por ponto. Então, ainda depois de fazer a conversão para string, a gente precisa fazer uma substituição de valor. Não vamos exibir no formulário .00 ou .50. A gente vai fazer separação por vírgula. Então a gente vai utilizar a função replace e a função replace vai procurar pelo caractere ponto e fazer a substituição dele por vírgula, tá? É uma linha de implementação um pouco extensa, mas eu fiz questão aí de comentar cada comando para que a gente não se perca aí na implementação. Depois do preço de custo setado, a gente vai setar o txt preço venda. Vai fazer o mesmo processo, porém, na hora de recuperar o atributo da classe para preencher o valor na tela, a gente vai recuperar o preço de venda por meio do método getPreçoVenda. Por fim, a gente tem ainda um txt quantidade, que a gente também vai setar o texto dele na tela,
Já sabendo que a gente vai precisar fazer o casting, a gente vai utilizar a classe integer.toString, uma conversão de um valor do tipo inteiro para um valor textual, recuperando aqui, né, no ArrayList o objeto clicado, ponto get quantidade. Então, com essas 5 linhas de comando, a gente recupera o valor da chave primária de produto e preenche descrição, preço, custo, preço, venda e quantidade no formulário, certo? Além disso, pessoal, o que acontece é o seguinte, eu vou executar aqui para que a gente tenha um embasamento da questão de uma funcionalidade com os botões remover e novo, tá? Porque quando eu clico sobre um determinado registro, ele carrega esse formulário na tela, né? E o que a gente faz aqui tem a opção de gravar, certo? Mas eu depois vou precisar habilitar o botão que faz a remoção do registro, tá? Então a gente vai implementar um método chamado controle botões, que vai ser utilizado em mais de uma parte do projeto, tá? Mas vamos por partes, né? Eu já tenho a funcionalidade de clique disponível, então eu posso agora clicar sobre um determinado produto e ele é carregado para o formulário, correto? O próximo passo, então, é fazer aqui uma atualização de registro, por exemplo, fazer a gravação para verificar o que ocorre, tá? Eu vou primeiro fazer a edição de um registro, tá? Tá aqui produto 2, eu vou pegar o último, que é o produto 6, eu vou colocar produto 650, o preço de custo, que é 12, eu vou colocar 15,50, o preço de venda, que está 27,98, eu vou colocar 32,79 e a quantidade, que é 35, eu vou mudar para 40, só para que a gente veja se todas as informações vão ser alteradas. Então, eu clico no botão gravar, o botão gravar, ele chamou no banco de dados a procedure p salve produto, que a gente previamente já implementou, de um modo que ela faça a inserção de um registro, no caso do formulário estar em modo de inserção, portanto, se a linha for igual a -1, se a gente passar -1 no primeiro parâmetro, e se a gente passa um valor diferente de -1, ele faz a atualização desse registro. Portanto, a gente tem aí o botão gravar, fazendo a inserção e a atualização de registro. Vou só recapitular o que esse botão gravar faz, porque a gente não mexeu nele nessa aula e ainda assim ele fez a funcionalidade de atualização de registro, tá bem? A mensagem ela foi generalizada justamente por esse caso. O produto não foi inserido, o produto foi registrado. Indica que o produto pode ter sido incluído ou atualizado, tá bem? Mas da funcionalidade de clique do botão gravar, a gente não mexeu em nada e ele fez a atualização do registro. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro deles é a nossa procedure que registra um produto no banco de dados, tá certo? Quando vocês executaram aí a procedure, quando vocês executaram o SQL, aliás, uma SQL, a procedure já previa, né, que você passe ali 5 argumentos, né, 5 parâmetros para a procedure, e caso esse primeiro valor, que é o valor de chave primária, ele seja igual a -1, a procedure vai fazer a inserção do produto, ou tentar fazer a inserção do produto. Caso esse valor seja diferente de -1, a procedure vai tentar fazer a atualização de um produto baseado nesse código, considerando que ele é a chave primária desse registro de produto lá no banco de dados. Então a gente fez a implementação aqui, ó, definindo uma variável do tipo inteiro chamada ID,
ela é inicializada em -1, assim que a gente clica no botão gravar, e caso aquela variável global linha seja diferente de -1, ela vai alterar esse valor do ID, que é -1, recuperando a linha selecionada, o objeto selecionado e o valor da chave primária. E isso daqui ocorreu. A linha não é igual a a linha é diferente de -1, porque a gente definiu aqui, ó, quando a gente clica na tabela, o atributo linha recebe o valor da linha clicada na tabela. Certo, pessoal? Tudo funcionando aí de maneira integrada, tá? Algumas questões ainda que a gente vai precisar implementar, tá bem? A primeira coisa que a gente já viu aqui de funcionamento é que quando a gente grava ou atualiza um registro, o formulário ele permanece com os valores que foram informados e a gente não limpa o formulário. Então, o próximo passo vai ser, ao gravar um determinado registro, a gente vai fazer a limpeza dos campos do formulário e vai colocar o atributo linha no seu valor padrão. Portanto, a gente vai colocar o formulário também para operacionalizar aí, de maneira em que ele insira um novo registro e não fique um lixo aqui na linha, fazendo, por exemplo, uma atualização de registro quando o usuário quiser fazer fazendo uma atualização quando o usuário quiser fazer uma inserção. Se a gente deixa um resquício aqui. Então, a gente precisa de de um novo método que ele vai ficar flexível aqui e vai ficar disponível para os outros métodos, que vai ser o método limp formulário. Esse método limp formulário, ele vai zerar o atributo linha, e além de zerar o atributo linha, ele vai limpar todos os campos de texto do formulário. Então, a gente vai determinar aqui, ó, um método privado, um private void. Ele é um método privado porque não há necessidade de que esse método seja acessado aí de fora do pacote ou dessa classe. Ele não vai retornar nenhum valor, ele vai ser um método de retorno vazio e que a gente vai chamar ele de limp formulário. Esse método limp formulário, a primeira linha de implementação dele é o seguinte, ó, determina modo de operação default ou padrão para o formulário, que é a inserção de dados. Então, nesta classe, o atributo linha, ele passa a valer -1 quando eu limpar o formulário. Além disso, eu tenho TXT descrição, TXT preço-custo, TXT preço-venda e TXT quantidade. Eles podem estar com algum valor e a gente limpa os componentes do formulário. Isso a gente vai implementar da seguinte forma: tanto o TXT descrição quanto preço-custo, preço-venda e TXT quantidade, a gente vai pegar esses valores e vai limpar, tá bem? Então, TXT descrição .set text passando vazio, certo? Depois, a gente vai ter TXT preço-custo .set text vazio, o mesmo para o TXT preço-venda e o mesmo para o TXT quantidade. Então, a gente limpa o formulário em um dos casos, né, quando a gente clica no botão gravar, tá bom? Então, a última linha de implementação, aliás, a penúltima linha de implementação, né, aqui a gente tem o método gravar, btn gravar action performed, antes de exibir a mensagem para o usuário. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, limpa o formulário.
por meio do this.limpFormulário. Vamos ver o que isso implica aqui em questão de funcionamento, né? Então, eu vou, por exemplo, cadastrar um produto 7, vou colocar um preço custo, um preço venda e uma quantidade, clico no botão gravar, vocês vão perceber que o produto 7 foi registrado no banco de dados, foi listado na tabela, a mensagem de confirmação apareceu para o usuário e o formulário, ó, ele está de novo, ó, limpo, em modo de inserção. O mesmo vai acontecer quando eu clicar, por exemplo, em um registro, especificamente, vou atualizar aqui a descrição desse produto e vou clicar no botão gravar. Ele preenche a tabela, né, com o dado atualizado, o produto 6 voltou a ser produto 6, a mensagem de confirmação e o formulário entrou de novo em modo de inserção de registro. Como que eu sei que ele está em modo de inserção de registro? A gente implementou esse formulário de uma forma em que ele, o atributo linha recebe -1. Então, se eu venho aqui e digito, por exemplo, produto 8, vou colocar aqui um preço custo, um preço venda e uma quantidade. Quando eu clico no gravar, ele vai inserir o produto 8. Além de inserir o produto 8, ele limpa de novo o formulário. Muito bem. Depois dessas funcionalidades, então, concluídas, um próximo passo, né, vai ser a gente trabalhar a questão da remoção do registro. Porém, quando eu clico em cima de um item na tabela, né, o botão remover ele não está habilitado. Então a gente precisa, em alguns casos, fazer o controle dos botões. Isso porque a gente vai ter o botão excluir e o botão novo, o botão remover e o botão novo, eles precisam ficar habilitados. Porque de repente eu estou aqui editando um registro e eu não quero gravar e nem remover, eu posso simplesmente clicar aqui no botão novo. Esse botão novo também pode ter uma conotação de cancelar, tá bem, pessoal? Então eu posso clicar aqui, ó, e aqui esse botão ele vai cancelar a operação. A gente pode até mudar esse contexto dele, tanto de nome quanto de nome da variável, mas o que vai acontecer é que quando eu clico num botão em algum item da tabela, eles precisam estar ativos. E quando eu gravar ou mesmo remover, o que eu preciso fazer aqui é desabilitá-los novamente, tá? Então, se a gente vai ficar habilitando e desabilitando o botão, o ideal é que a gente tenha um método que vai fazer esse controle separado, tá bem? E aqui já vem a implementação dele da mesma forma que a gente criou um método que limpa o formulário, a gente cria agora um método que vai fazer o controle de botões, bem? Então a assinatura do método é private void controle botões. Porém, como a gente já percebeu, o controle de botões ele habilita ou desabilita os botões na tela. Então a gente vai precisar passar um parâmetro do tipo booleano. Esse parâmetro booleano ele vai definir se esse botão vai ser habilitado ou se ele vai ser desabilitado, tá bom? Em determinadas ocasiões eles precisam ficar ativos, em outras eles precisam ficar inativos. Por isso eu passo aqui como argumento uma variável do tipo boolean chamada habilita. E a funcionalidade, basicamente aqui, é o seguinte: btn excluir ponto set enabled. btn excluir ponto set btn remover, né, pessoal? Ponto set enabled recebe o argumento passado no método.
o valor passado no método. E o botão novo, ele também vai receber o que for passado no método. E aí a gente vai ter o seguinte: quando eu clico em cima de um item na tabela, né, quando eu venho aqui, executo o projeto e clico em cima de algum item da tabela, eu preciso habilitar o botão remover e novo, certo? Porque eu tenho agora a possibilidade de remover um determinado registro, tá? Então aqui, o que a gente faz é o seguinte, ó, habilita os botões da seguinte maneira: a gente chama um método nessa classe chamada habilita, o método chamado controle botões, passando true. E aí o que vai ocorrer a partir da execução do TBL produto mouse clicked percebam que os botões estão desabilitados. Eu clico no primeiro botão, no primeiro registro, ele habilita o botão remover e o botão novo. Agora, o que a gente precisa perceber é o seguinte: quando eu executo o projeto e seleciono, por exemplo, o produto 8, ele habilita o botão remover, né? Eu vou chamar esse produto de 88 e clico no botão gravar. Quando eu clico no botão gravar, o formulário volta para o modo de operação de inserção de dado e não tem nenhum registro selecionado. Se não tem nenhum registro selecionado, eu não posso manter o botão remover, porque não há possibilidade de remover o registro cuja chave primária seja -1. Então esses botões aqui, ó, remover e novo, eles vão ser desabilitados quando eu clico no botão gravar, tá? Então aqui no design, eu vou dar um duplo clique no botão gravar, só para encontrar aqui de maneira mais fácil, tá? Depois então de limpar o formulário, pessoal, o que a gente faz é o seguinte, ó, desabilita os botões que estão nesta classe por meio do método controle botões. Eu vou passar false. Eu quero que os botões sejam desabilitados. Então, recapitulando, listagem de dado já foi feita. Inserção de registro já foi feita. Atualização de registro, eu vou clicar aqui, ele vai habilitar os dois botões. Eu vou voltar para produto 8, clico no botão gravar, ele limpa o formulário, coloca as informações novas na tabela, coloca o formulário em modo de inserção e desabilitou. Eu não posso remover registro porque não há registro selecionado. Então, Calma aí, Everaldo, rapidão. sim. Não, era só para mim ver a parte que você implementou.